Olá, graça e paz a todos os abençoados aí do canal, seja bem-vindo, sinta-se abraçado aí pelo seu irmão João Carlos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estar aqui tratando do livro que Lucas escreveu sobre os acontecimentos de todos os apóstolos ali. Então vamos estar lendo Atos dos Apóstolos no capítulo 2, no versículo 14 em diante, tá bom, meus irmãos? O que estava acontecendo ali naquele capítulo 2 ali? Ali estava acontecendo o dia que o Espírito, através de um vento ventuoso ali, né? Um vento muito forte, tomou aquele lugar e ali estavam reunidos muitos dos povos, tanto os povos estrangeiros como os povos dali mesmo de Israel e de várias províncias, tá? Daquela região ali, meus irmãos. E ali Deus quis a dar, se revelar o seu Espírito Santo, o seu poder do Espírito Santo a os discípulos de Jesus, os 12, né? Os 11, no caso ali, eram os 11. Então, povo de Deus, hoje nós vamos estar tratando desse assunto. Por quê? A gente entende que, de fato, Jesus ele não aboliu a lei até os cumprimentos da queda do templo. Para os judeus, tinha quem pregasse o evangelho a eles ali. E quem era que de fato tinha que levar o evangelho àquelas pessoas, aos judeus, aos povos judeus ali das cidades circunvizinhas e redondeza ali de Israel ali, da cidade santa? Eram os próprios discípulos de Jesus, tá bom, meus irmãos? Então ali a gente está vendo o começo, depois da morte de Jesus, quando o povo ali, quando Jesus fala, é preciso que vocês ainda permaneçam na cidade, até que do alto venha e seja dado o poder a eles, né? O poder que seria ali a unção do Espírito Santo, na qual ia conduzir eles e ia começar a mostrar toda a magnitude de Deus sobre a vida dos irmãos ali, dos 12 discípulos de Jesus. Então ali eles passaram a receber também as profecias que se cumpria nos livros ortodoxos, tá, meus irmãos? Então é bom a gente estar aqui aprendendo. Hoje vamos fugir um pouquinho, porque o assunto ali está bem antes da transladação de Saulo para Paulo, então tá antes. Então ali eles ainda não conheciam o evangelho da graça de Deus, não tinha o evangelho da graça de Deus ali. Eles estavam pregando o evangelho do reino, eles estavam pregando o evangelho de salvação, que eles dali tinham que se arrepender do jeito que eles estavam vivendo. Então a gente vai ali acompanhar o capítulo 1, capítulo 2 em diante ali de Atos ali, quando Lucas, ele escrevendo a Teófilo, ele traz toda essa narrativa e esses acontecimentos que aconteceram no dia do Pentecoste, tá, meus irmãos? Então isso daí é interessante a gente aprendermos. Vamos falar aqui um pouquinho do ministério da circuncisão, do evangelho da circuncisão, do evangelho aos circuncisos, ao povo judeus, ao povo que de fato ali absorvia o evangelho do reino, porque eis que eles levavam o que? Eis que é chegado o reino do céu à terra. Então, os 12 discípulos ali, eles foram enviados pelo próprio Deus, né, pelo próprio Cristo, a pregar as boas do reino ali. Então, a gente vai estar lendo os acontecimentos, tá, meus irmãos? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vai estar o tema vai estar o quê? A descida do Espírito Santo, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos os concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Meus irmãos, pausa aqui. Quando se fala aqui, ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, né?
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus irmãos, aqui não se trata dessas línguas que são faladas dentro desses lugares chamados igreja, tá, meus irmãos? Que não é igreja, é um lugar de reunião para se aprender as verdades das palavras de Deus ali, das verdades sobre a Bíblia, tá? Dos assuntos tratados sobre o livro histórico. Então, meus irmãos, o que acontece? Quando tu entra dentro de uma chamada igreja, que não é igreja, a igreja é você, ali é um lugar que você se reúne para aprender. Você não sabe muitas coisas, às vezes não sabe ler a Bíblia direito, não sabe avançar. Então, de fato, a gente se reunimos com outros irmãos que já têm a intimidade com a palavra, de manusear bem a palavra ali, e nós acabamos aprendendo, da mesma forma que está aqui aprendendo comigo, e da mesma forma que eu aprendo com vários irmãos que hoje ensinam a graça. E eu deixei aqueles ensinos dos legalistas, porque já não cabe mais a mim. Mas embora eu possa ouvir a história e receber como história se cumprida, tá bom, meus irmãos? Então aqui Deus estava dando, né, através do Espírito Santo, os dons das profecias que estavam sendo escritas no livro de Joel, que naquele cumprimento, daquele time, daquele tempo, ia se cumprir o que Joel pregou. Então, os discípulos, através do Espírito pousado em cada um deles, na mente deles, guiando eles, eles começaram a falar em outros idiomas, em outras linguagens, entende? E ali cada povo da sua terra natal começava a escutar na sua linguagem natural, a sua linguagem de origem, de infância, com, né, da sua linguagem da terra natal. Então eles ouviam, eles conseguiam ouvir e entender o que os discípulos ali estavam pregando, tá bom, meus irmãos? Vou ler aqui rápido aqui para nós não estender muito o assunto, que eu quero ler um trecho de 14 diante. Ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E em Jerusalém estavam os habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então ali tinha pessoas de todas as religiões ali, e religiões também, debaixo daquele céu habitado ali, daquela época, tá, meus irmãos? Daquela época. Naquela época não tinha Brasil, não tinha Canadá, não tinha Estados Unidos, não tinha Venezuela, não tinha. Isso aqui era um acontecimento para eles lá. Vamos respeitar aqui o tempo da Bíblia e mostrar que aconteceu para aquele tempo, tá? Então, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Tá vendo, meus irmãos? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então eles tinham que se falar em Galileu, né? A linguagem deles ali. Só que eles acabavam vindo no seu próprio idioma. Tá, meus irmãos? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Tá vendo aqui que o acontecimento aqui eles estavam ouvindo através da mesma linguagem que eles falavam, meus irmãos? Partos, olha só os povos que estavam ali, ó. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egitos e partes da Líbia, juntos a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, como gentil, né? Crentes e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de vinho, estão bêbados. Tá, meus irmãos? Então vamos aqui dar uma pausa rapidinho aqui. Isso aqui estava acontecendo, os dons
das línguas, dos idiomas. E hoje a igreja dos homens, né? As igrejas dos homens não, os lugares chamados igreja dos homens. Hoje eles adotaram uma língua estranha dentro das igrejas que nem eles sabem o que eles estão falando, meus irmãos. E hoje eles querem mostrar para o povo que o povo só é batizado com o Espírito Santo se falar essas linguagens que eles falam lá, entendeu? Não tem nada a ver com a linguagem da Bíblia, meu irmão. Línguas estranhas não tem nada a ver com o que se diz dentro da palavra. Toda vez quando Jesus teve que falar para o seu próximo, para os filhos, para os servos, né? Ele falou sempre no seu idioma da língua natal, do seu idioma. Então, meus irmãos, abram os olhos para que vocês entrando nesses lugares de reuniões, vocês não venham ser enganados, que vocês não venham fazer ali papel de besta, papel de bobos, porque é o que nós fazia, é o que acontecia comigo quando estava dentro desses lugares, e eu também, por uma simulação do meu próprio poder enganoso, eu também quis ali fazer essa magnitude e comecei ali a falar também. E se eu tivesse lá, eu ia continuar nessa mentira, porque é tudo mentira, tá, meus irmãos? Isso não acontece, não tem línguas estranhas, existem idiomas. E hoje, se você quiser falar um idioma, você vai ter que aprender, tá bom, meus irmãos? Vamos fugir desse tema aqui agora, porque isso aqui não é o tema que eu quero abordar, não. Isso aqui, outra hora, nós podemos falar sobre línguas estranhas. O sermão de Pedro. Aí Pedro, ele se levanta lá, né? E ele vai falar, ó. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejava-vos isto notório, e escutai a minha palavra. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que era o dia do juízo que sucedeu no ano 70, né, meus irmãos? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Há Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilos. Homens e irmãos, sejai-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura, que aqui era até o tempo que Lucas estava escrevendo, tá, meus irmãos? Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo, para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que exaltamos pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouviste, que era o que eles estavam falando ali, entendeu, meus irmãos? As línguas, e eles estavam ouvindo na sua origem da terra natal. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. Meus irmãos, a palavra aqui, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quem que era esse povo aqui? Era os anticristo daquela época, daquela sinagoga, daqueles templos, da época que se tinha o templo em pé. Era eles que se faziam anticristo, foram eles que não aceitaram o nascimento de Jesus. Foram eles que não aceitaram o Messias, o Salvador do mundo. Foram eles que rejeitaram, a história. Foram eles que rejeitaram o Criador, o Cristo. Foi eles que levaram Jesus à crucificação. Foi eles que pediram para que soltasse o assassino Barrabás e crucificasse o Rei dos Reis. Então, o juízo ia vir. Embora Jesus na cruz ele fale: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E o Pai de fato perdoou, e quando perdoou, perdoou espiritualmente. Porque para eles ia vir um duro juízo, um duro castigo. E esse dia aqui ia acontecer quando? Quando ele de fato colocasse todos por estrado de seus pés, acabasse, Então, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quem eram os inimigos do Senhor aqui? Eram os anticristos, eram os próprios sacerdotes, eram os próprios fariseus, os escribas. Era todo aquele cumprimento dos fariseus. Era eles que não recebiam as mensagens. E quando Pedro, os 12 aqui, guiado já com a mente de Cristo ativado na mente deles, e o Espírito Santo de Deus, que era o próprio Deus, o próprio Cristo, habitante agora dentro deles, e fazendo todas essas maravilhas, eles começaram a querer questionar Pedro. Eles começaram a querer questionar os discípulos. Quem é esses que são galileus? Em outras linguagens falam que eles eram até indoutos, não sabiam nem falar, e agora estavam falando até nos próprios idiomas deles. Então aquele povo ali, meus irmãos, era o cumprimento do quê? Os 12 discípulos, eles foram levados a levar o evangelho àquele povo, para que eles se convertessem dos seus maus caminhos, dos seus, daquele cumprimento que eles estavam vivendo ali. Os 12 discípulos e os demais ali, eles tinham que perseverar até o fim nas ordenanças da lei. Então, por isso eles tinham o dever de toda vez, muitas das vezes eles, lá mais à frente, quando Paulo é tomado e levado ao céu, que Paulo ele começa a pregar contra as ordenanças da lei, muitas das vezes ali, até os próprios discípulos de Jesus ali, eles bateram de frente com Paulo. E a gente tem que ver o quê? Que fora os 12 discípulos, porque 12 discípulos foi o que Jesus escolheu, mas fora os 12 discípulos, ainda é escolhido mais 40, que foram levar o evangelho do reino
para aquele povo ali, para aquele povo judeu, o evangelho da circuncisão. Então não era só os 12 discípulos que estavam pregando ali não, meus irmãos. Tinha mais irmãos ali que foram levar o evangelho, porque eles ouviram de Deus, eles ouviram de Cristo. E Cristo também falou para eles ir pregar, né? Deus enviou 2 em 2 e eles foram. Então, muitas das vezes ali, eles, por ser judeus, eles tinham que cumprir a lei, as ordenanças da lei. E muitas das vezes, para eles aceitar um gentil, eles queriam fazer com que o gentil circuncidasse na carne. Que pela lei e pelo que eles cumpriam, era certo. Tá, meus irmãos? Jesus lá em Mateus, ele fala o quê? Eu não vim abrogar, eu vim para cumprir, né? Até que se cumpra o cumprimento daquele século, eles tinham que perseverar até o fim na lei. Aos 12 e aos judeus, eles tinham que continuar perseverando na lei. Tá, meus irmãos? Então, Pedro e os 12 discípulos ali começando a ser usados por Deus, o que acontece? Os sacerdotes e o povo ali, os escribas, fariseus, eles começaram a ir contra. Eles estão loucos, eles estão bêbados já ao meio-dia. Eles já estão bêbados. Só que ali não. Ali era o cumprimento de toda a história. Deus ia levantar profetas. Deus ia levantar filhos que iam ter visões, que iam ter revelações, que iam profetizar para aquele povo. Todo o cumprimento das histórias dos livros ortodoxos, da Taná e da Torá, tá, meus irmãos? Os livros ali que eram os livros sagrados. E os livros sagrados davam-se o cumprimento de Jesus. Só que Jesus morre. Só que esse mesmo Jesus que morre, ele volta. E já volta em espírito para os filhos. Para o povo, né? Foi em espírito que ele voltou. Aos olhos ver ele na nuvem, ali vinha o juízo que sucedeu quando veio os soldados romanos e destruiu Jerusalém. Tá, meus irmãos? Isso aí, mais para frente, tem vídeo aí no canal aí falando, vocês acompanham aí os vídeos, tá? Então, meus irmãos, o que acontece? A gente tem que começar a estudar histórias dos discípulos, indo para um lado, levando um outro evangelho. Paulo, ele levava o evangelho ao gentil. Paulo não tinha dever e cumprimento de se intrometer aonde ele não foi chamado. Paulo, ele não tinha o dever de ir contra as ordenanças da lei, tá? Porque para os judeus, é por isso que ele fala, a mim foi confiado a levar o evangelho aos gentios. E a Pedro, o evangelho da circuncisão, aos circuncisos, aos judeus. Então, eram 2 evangelhos ali interlaçados, né? Os pactos se cruzando, ali os pactos estavam cruzados. Um levava o evangelho, você tem que continuar cumprindo a lei, por perseverança, até que venha o dia do dia do Senhor. Então, nós temos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que salvo? O templo ia cair, ia acabar todo o sacerdote, e de fato eles iam ser livres de toda a lei. Tá, meus irmãos? Então aqui a gente vai começando a ver o quê? No dia de Pentecoste, foi quando de fato eles começaram a ter a mente de Deus ativa na mente deles. E eles, guiados pelo Espírito de Deus, porque os livros não estavam escritos. Não se tinha essa biblioteca, né? Eu vou dizer assim, a biblioteca. Porque não é um livro sagrado para mim, meus irmãos. É um livro histórico que me traz todo esse conhecimento, tá? Não é um livro sagrado. É um livro que eu respeito muito porque traz muito conhecimento, mas é histórico, tá? Então não tinha essa grande biblioteca. Naquela época era pergaminhos, né? Tinha até um outro nome que se fala a respeito dos codes ali, né? Dos codes que eles falam. Eu não sei falar direito, mas vamos dizer que eram os pergaminhos. Então cada um tinha, lá dentro do tabernáculo, se tinha os livros, né? As passagens, os pergaminhos de Isaías,
pergaminho de Jeremias, pergaminho de Davi, tinha os pergaminhos dos salmistas, né? Então, era assim. E eles pegavam, às vezes, o livro de Isaías e eles liam no templo. Isso aí aconteceu nas passagens que Jesus, ele pega umas das passagens de Isaías e ele começa a ler ali, né? Então, não tinha, tá, meus irmãos? Então, os discípulos de Jesus ali, eles tinham que ser induzidos a levar o evangelho como? Através do Espírito Santo, através do próprio Cristo habitando dentro de cada um deles. Jesus fala em João 14, ele falou que para os discípulos, eu vou, mas não deixarei órfãos. Eu voltarei outra vez e farei em vós morada, eu e meu Pai. Porque Deus nunca deu a glória para a carne, né? A glória era sempre de Deus mesmo. E agora o Espírito é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, sobre a vida de cada um. Mas aqui a gente tem que entender o quê? Paulo fala que havendo esses dons que foi revelado a Joel, o cumprimento que ia se cumprir no cumprimento da história de João Batista. Então vamos lá. Até quando Paulo fala a lei, né? Quando Jesus fala, os livros falam que a lei durou até João Batista, os profetas e a lei duraram até João Batista, não é até João de fato, até a geração de João, tá? João tido como o último profeta, né? João foi tido como o último profeta. Jesus relata para os discípulos ali que ele seria até o profeta com o grande espírito de Elias, tá, meus irmãos? Então, quando a palavra fala que a lei e os profetas durou até João Batista, até a geração de João Batista existiu os profetas. O maior dos profetas foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus de Nazaré. E quando ele morre, de fato, o cumprimento das profecias se cumpriram nos discípulos, né? Se cumpriram naquele povo ali, naquela geração. Muitos passaram a ter visões, muitos passaram a ter as revelações, muitos passaram a ter as linguagens das profecias, os idiomas. Então era o cumprimento. Mas Paulo, quando chega lá mais para frente, que nós estamos lendo Atos, vai chegar a hora da transladação de Saulo aqui para Paulo, né? Quando ele é tomado ao céu. Ele sai da forma que ele vivia e vai ter uma nova vida com Cristo. Quando ele volta, ele começa a pregar contra aquilo, os assuntos da lei. E contra o tabernáculo. E ele fala o quê? Que havendo certos dons, cessariam, mas iam permanecer dois. Qual que eram esses dois? O dom do amor e a fé. Sem fé não tem como eu crer nos livros ortodoxos, ou nos livros, né, históricos. Não tem como. Por fé não tem como eu crer nesse Deus. Porque eu creio no Deus que está aqui na Bíblia. Fora o Deus daqui da Bíblia, nós não conhecemos outro Deus. Então a gente tem que ser por fé, tá, meus irmãos? Então Paulo fala, vendo os dons cessariam, mas iam permanecer dois, que era o dom da fé e o dom do amor. Esses sim vão permanecer séculos e séculos, gerações e gerações. Mas, professor, hoje, se eu quiser falar idiomas, eu aprendo. Eu estudo, eu tenho que estudar, parar, estudar, ir para uma escola, se capacitar. Hoje, para você curar uma pessoa, tem pessoas que se formam médicos, né? Se formam doutores. Hoje tem pessoas que eles são especializados em toda a área do corpo. Tá, meus irmãos? Tem cura por fé? Tem, lógico que tem. Se você é filho, você pedir para o pai, não tem nada que o pai não possa fazer por você. Desde que seja uma fé sua com Deus, com ele, entendeu, meus irmãos? Mas muitas das curas hoje é através dos médicos, através da capacitação. Deus capacitou o ser humano, tá aí. E quantas pessoas são curadas no mundo hoje? Aqui a gente vai falar, aqui depois a gente vai ver os assuntos dos acontecimentos que Pedro ele cura, né?
o aleijado lá. Então ele curou, então não tinha médicos naquela época, então era por uma fé milagrosa mesmo, tá, meus irmãos? E eles tinham esse poder. Aos 12 ali foi dado esse poder. Aos pastores de hoje que não são pastores, não tem esse poder não, meu irmão. Vocês que são pastores, você que se intitularam pastores, você não tem poder que os 12 discípulos tiveram, meus irmãos. Você não cura ninguém. Se você colocar sua mão sobre o cadeirante, você não vai curar ele. Se você ir lá no manicômio, lá onde tem pessoas com distúrbio mental, e você colocar a mão neles, eles não vão ser curados, meus irmãos. Porque você não teve esse dom dado por Deus. Mas aos 12 aqui, e a Paulo, foi dado o poder deles fazer milagres e prodígios, grandes sinais e maravilhas. Para eles sim foi concedido. Agora para vocês não, meus irmãos. Vocês têm o poder do engano, de enganar as pessoas, de ludibriar a mente dos incautos das pessoas, tá? Pelos seus incautos. Vocês são enganadores. Vocês não são pastores. É por isso que a palavra fala: a ninguém vos chameis de vosso mestre, vossos líderes e vossos pastores. Porque vocês não têm pastor. O seu pastor é Cristo. O seu líder é Cristo. Tá, meus irmãos? Nós não temos líderes humanos. Nós não temos pastor humano. O pastor é Cristo. Agora ele é o próprio Deus, é o próprio Pai. Nós estamos na manifestação de filhos, herdeiro. Tá, meus irmãos? Perdão, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Então, isso é maravilhoso nós estar aprendendo. Então, no decorrer da história aqui, a gente vai estar lendo outros capítulos também de Atos dos Apóstolos, trazendo os acontecimentos e os fatos ocorridos através dos discípulos de Jesus. Nós vai trazendo também os assuntos que muitas das vezes entraram em convergência com os ensinos de Paulo, tá? Mas que não era errado, não era errado. De fato, os discípulos de Jesus e os 40 que também foram levar o evangelho, e todos aqueles que passaram a crer, porque a palavra fala o quê? Eu li, criei, por isso falei. Então, muitos ali estavam também crendo, creram no que leram e estavam anunciando, tá, meus irmãos? Então, o canal aqui, meus irmãos, é para trazer conhecimento. Nada do que foi pregado pelos discípulos de Jesus tem a ver com nós. Muitas das vezes o que Paulo pregou também não tem nada a ver com nós. Nós, por uma ação de fé, nós cremos e acreditamos em todos os acontecimentos do livro histórico, do livro, dos cumprimentos que se aconteceram no cumprimento da escrita, no cumprimento da manifestação do Espírito Santo sobre eles ali, levando para que eles viessem a se converter dos seus erros, dos seus maus ensinos, das suas convivências, das suas paixões, né? Muitas das vezes Jesus de Nazaré na carne, ele batia, né, nos judeus, ele pregava contra os fariseus, os sacerdotes, aos escribas ali. Muitas das vezes Jesus falou o quê? Fique longe do fermento deles. Fique longe. Por quê? Porque o jugo deles era um jugo que eles colocavam, era tão pesado que nem eles conseguiam cumprir, meus irmãos. Então, a gente vai vendo essas histórias, e era para eles lá, para os judeus. Era para os judeus. Paulo pregando, levando o evangelho, era para o gentio daquela época, que estavam passando pelo tempo da tribulação também, pelo tempo do cumprimento que ia suceder o fim de Israel. E como eles estavam ali vivendo a mercê daquele tempo, daquela era, como ia vir uma troca de governo, eles estavam vivendo o massacre do grande imperador Nero, tá, meus irmãos? Nero já estava ali, decapitando os filhos de Deus.
Nero já estava decapitando os filhos de Deus. Nero seduziu a perseguição aos 12 discípulos. Nero decapitou a cabeça de Paulo. Então eles estavam vivendo já a tribulação daqueles dias, tá? Eles morreram tudo antes do ano 70. Quando a história aqui, quando nós falamos no canal que a história ela é espiritual, hoje o cumprimento da história é toda no espírito da gente. A perfeição, a nova Jerusalém, a Jerusalém que Lucas fala, que ela não veria com aparência visível, ela era invisível, é espiritual, porque todo o acontecimento é espiritual, meus irmãos. Todas as pregações que vocês viram os profetas falando na Torá sobre, né, os dias felizes, as terras boas, aquele maná todo que eles iam viver, nenhum deles ali viveram não, meus irmãos. Todos eles ali foram massacrados e passaram pela morte. Qual foi esse maná? Essa cidade de Sião, o monte de Sião ali, vivendo da melhor fartura. Era no espiritual, já era o reino celestial, meus irmãos, que era no espírito. Nenhuma da passagem da história você vai ver o cumprimento que se fala em Isaías, da nova Jerusalém que eles iam viver. Não tem, era espiritual. Isso aí era para nós no tempo de hoje. Para eles viveram todo o cumprimento da liberdade quando Deus livrou eles da terra do Egito, colocou eles na terra prometida ali. E ali depois, com o acontecimento do templo ali, dividido perante eles, Deus reúne ali os filhos de Efraim, né? As tribos de Efraim e as tribos de Judá. E ali eles passam a viver sem a inveja um do outro ali. Entende, meus irmãos? Mas depois dali da ordenança espiritual, o gentil ali, era no caso aquele gentil que não tinha uma participação como os filhos. Tá bom, meus irmãos? Então a gente tem que aprender. Os discípulos estavam levando os ensinamentos de arrependimento para que eles se arrependessem e acreditassem no Filho que Deus enviou à terra, para que eles fossem poupados, para que eles fossem salvos. Mas a gente vai vendo aí, estudando a história, que muitos não creram, né, meus irmãos? E acabaram ficando dentro da cidade santa, dentro de Jerusalém. E quando de fato os soldados romanos tomaram a cidade, massacrou muito ao fio da espada e muitos foram levados como cativeiro, né, cativos, como escravos, e foram dispersos por várias partes do mundo, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu quis falar a respeito um pouquinho das ações dos discípulos de Jesus e nós vai estar dando continuidade, tá, meus irmãos? Hoje nós lemos aí o capítulo 2 de Atos, Lucas narrando os acontecimentos, e tem muitos acontecimentos bons aqui, da história, né, para nós aprendermos. E isso daí vai trazer muita sabedoria mesmo. Nós vai começar a entender um pouco dos evangelhos dado à circuncisão e depois nós vai levar o evangelho de fato que era absorvido para o povo da graça de Deus. Quando eles começam a conhecer a graça de Deus que vem do céu, dada e trazida pelo nosso amado irmão Paulo, meus irmãos. Tá bom, meus irmãos? É difícil estar fazendo aqui o canal, os ensinos aqui pelo canal, porque a gente traz um outro entendimento, um outro raciocínio, uma outra linha de raciocínio, para que de fato as pessoas do século 21 e diante agora comecem a entender a Bíblia no seu efeito certo, no seu efeito ali, respeitando a passagem da escrita, entendendo que há dois evangelhos e o cumprimento era para eles, baseado antes do ano 70. No ano 70 cai tudo, meu irmão. Acontece o grande dia do Senhor no ano 70. E depois do ano 70 eles ainda continuaram ainda por uns 200, 400 anos aí sendo massacrados, tá, meus irmãos? Não é que acabou ali no ano 70 não, e no ano 70 cessou tudo e já era, estavam livres, não. Ainda foi dando continuidade aí, até
o povo romano depois a de fato se converter a Cristo e a graça de Deus e começar a aliviar o peso para aqueles judeus, meus irmãos. Tá bom? A história aqui é para isso aí. Meus irmãos, graça e paz. Fica todos com Deus. Um grande abração aí do seu irmão João Carlos. O ensino aqui não é pregação de loucura, não é pregação para colocar vocês debaixo de jugo, de nada não. Os ensinamentos desse canal aqui é para que nós aprendamos no coletivo sobre a graça que foi dada e derramada sobre a vida de toda a humanidade agora, meus irmãos. Através do cumprimento histórico daquele povo. E isso é importante a gente saber. Hoje as pessoas podem cultuar? Pode cultuar. As pessoas podem continuar ainda querendo ser pelas práticas judaicas? Pode fazer, meus irmãos. Vai sofrer, vai viver amargamente, vai viver oprimido dentro desse lugar, mas não há nada que proíba, meu irmão. Entende? O evangelho ali, desde o momento que eles abordaram o evangelho da circuncisão, é o que eles vão estar ensinando e é o que eles vão tentar viver dentro desses lugares chamados igreja. Quem abordou o evangelho da graça de Deus entende que nada dali dos livros históricos é para nós. Para nós é que nós já nascemos no cumprimento que nós somos livres. Livres, libertos e salvos. E agora estamos tendo a salvação do entendimento, de entender que tudo se cumpriu. Meus irmãos, fica todos com Deus. Dá um like, curta aí bastante o canal, interaja no canal, tá? Aos que estão sempre escrevendo aí, fico agradecido, tá? Quero mandar aqui um abração aqui para o meu irmão Colírio da Graça lá, um canal aí abençoado, um irmão que prega com maior humildade. Tem outros canal aí, eu tenho que... Qualquer hora eu vou fazer um vídeo escrevendo o nome dos canal aqui que eu acompanho para me estar aprendendo com os irmãos, para que os irmãos também aprendam com esses irmãos, que é o nossos irmãos aí espirituais da graça de Deus, tá, meus irmãos? Então, sinta-se todos abraçados por mim. Fique com Deus, que Deus possa nos encher do seu gozo, da sua alegria, da sua rica sabedoria e que nós de fato possamos adquirir esse conhecimento, esse entendimento, meus irmãos. E que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso bom Deus. Graça e paz. Fui.